Destaques do Panorama CBN após atos de 7 de setembro. Reprovação do presidente Jair Bolsonaro bate recorde, segundo Datafolha. Ministério da Saúde determina a suspensão da vacinação dos adolescentes contra o coronavírus e cita evento adverso. Relatório da CPI da Covid será adiado devido a novos depoimentos. Uma nave espacial, certos de que além do acima uma jornada eu quero ir. E nave SpaceX envia as primeiras imagens da super janela em voo orbital. Panorama CBN. Olá para você que acompanha o Panorama CBN. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. Tá chegando aí o fim de semana. Eu sou Natália Furtado e te conto em menos de meia hora o que foi notícia no Brasil e no mundo. A reprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro bateu recorde, de acordo com pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira. O índice dos que consideram a gestão ruim ou péssima chegou a 53%, maior desde o início do mandato. O número foi alcançado após os episódios do 7 de setembro, em que Bolsonaro fez ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e depois recuou. Em julho, a reprovação ao presidente era de 51%, o que indica que a elevação agora ocorreu dentro da margem de erro da pesquisa. Mas, se for analisado o índice desde dezembro, a curva é de elevação. No final do ano passado, 32% consideravam o presidente ruim ou péssimo. O presidente avaliado como bom ou ótimo, por 22%, uma oscilação negativa de 2 pontos em relação aos 24% da pesquisa anterior. Bolsonaro é considerado regular por 24%, mesmo patamar verificado em julho. Em uma decisão feita às pressas e sem nenhum aviso prévio, o Ministério da Saúde determinou a suspensão da vacinação dos adolescentes contra a Covid-19 sob alegação de riscos de reações adversas, além de falhas na imunização feita pelos estados e municípios. Em uma coletiva feita na tarde desta quinta-feira, o Ministério afirmou que, embora a orientação fosse que os adolescentes só começassem a ser vacinados a partir de 15 de setembro, mais de 3,5 milhões já receberam as doses. Desses, cerca de 1.500 tiveram reações adversas. A Anvisa só autoriza que os adolescentes recebam as vacinas da Pfizer, mas, de acordo com o Ministério, mais de 26 mil receberam outros imunizantes, Coronavac, AstraZeneca e Janssen. Em 93% das reações adversas, os jovens receberam as vacinas não adequadas. Na coletiva, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou os secretários de saúde que não seguiram o Plano Nacional de Imunização e tornou a falar que há excesso de vacinas, mas que estão sendo aplicadas de forma errada. Tá faltando AstraZeneca. Tá faltando por quê? Tá usando AstraZeneca em quem não é para usar. Quando eu falei lá que tinha excesso de vacina, tem excesso de vacina, tanto tem que estão vacinando quem não deve. Iniciando a terceira dose antes do tempo. É como se fosse uma disputa de corrida de Fórmula 1, para ver quem chega primeiro. Não é para ser assim. E vamos pedir aos secretários municipais que autorizaram essas vacinações para acompanhar de perto isso, né? Até porque a responsabilidade de aplicação na ponta é deles. Nós distribuímos a vacina para ser aplicada conforme as pautas. E aí se aplicou de maneira diferente. O Ministério investiga o caso de um adolescente de 16 anos que morreu em São Bernardo do Campo, em São Paulo, depois de receber a vacina da Pfizer. Não existe ainda a confirmação de que o imunizante tenha sido responsável pelo óbito, mas o ministro alegou que o risco de miocardite deve ser considerado. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, Isabela Balalai, afirma que a decisão de suspender, feita de forma confusa, prejudica a campanha. A médica lembra que existe a possibilidade de reações adversas, mas que é muito raro e não significa que a vacina seja perigosa aos adolescentes. Existe sim a possibilidade de um evento adverso grave, que é uma miocardite. No entanto, isso precisa ser melhor informado para a população. É muito rara, eu não discordo, mas é só importante deixar entender que não é porque a vacina seja perigosa para o adolescente.
sim, existe o risco de evento adverso grave e isso não é novidade. Qualquer medicamento, qualquer vacina pode causar um evento adverso grave. Você suspender uma vacinação sem deixar claro para a população por quê, isso só pode levar à insegurança. Quanto à segunda dose, ela fica suspensa para os adolescentes sem comorbidade que já tomaram a AD1. Se o jovem que tem comorbidade tiver tomado a primeira dose de imunizante diferente da Pfizer, a AD2 também não poderá ser aplicada, porque a mistura dos imunizantes não será autorizada pelo Ministério. Até agora, a Anvisa não se pronunciou. Os secretários de saúde aguardam uma manifestação da agência para determinar o que será feito. O CONAS e o CONASENS enviaram um ofício conjunto à Anvisa pedindo um posicionamento e afirmando que a vacinação dos adolescentes cumpre um importante papel no controle da pandemia. Queiroga disse que a decisão pode ser revogada, desde que haja provas de que não há riscos aos jovens. Ele lembrou que decisão semelhante foi tomada em relação às gestantes. Apesar da Anvisa ainda não ter se pronunciado, técnicos ouvidos pela CBN defendem manter a autorização para a aplicação da Pfizer em adolescentes. A agência monitora os casos de efeitos adversos. Os técnicos disseram que se houvesse necessidade de paralisação da vacina, a própria Anvisa recomendaria a interrupção. A diretoria da agência se reúne para discutir o caso. O governo de São Paulo e a prefeitura da capital paulista informaram que não vão seguir a recomendação do Ministério da Saúde e, portanto, vão continuar aplicando a vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. A CBN, o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, classificou a decisão do Ministério como equivocada e disse que a vacinação dos adolescentes com a vacina da Pfizer está amparada tecnicamente pela própria Anvisa. O Ministério da Saúde vai contra todos os princípios, tanto das avaliações técnicas que são chanceladas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como todas as estratégias de prevenção e saúde pública que são estipuladas por vários países, seja Chile, Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Israel. Ou seja, não tem sentido algum se colocar esse tipo de recomendação. Gorenstein disse também que a decisão de recomendar a suspensão da vacinação em adolescentes causa uma insegurança desnecessária na população. O estado de São Paulo tem aplicado a vacina em adolescentes desde o dia 18 de agosto. Quase 2,5 milhões de pessoas de 12 a 17 anos receberam a vacina até o momento no estado. O secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, afirmou que a cidade também vai manter a vacinação desse público e que a meta é chegar a 100% dos adolescentes imunizados com a primeira dose até o fim de semana. Já vacinamos 85% dos jovens com mais de 12 anos sem comorbidades, aproximadamente 100% dos jovens com comorbidades. Não há nenhum evento grave que tenha ocorrido, que se tenha notícia para suspender essa vacinação. Isso está ocorrendo muito mais em função das dificuldades de abastecimento que várias capitais estão tendo. Já a Secretaria Municipal de Saúde do Rio decidiu manter a vacinação de adolescentes de 14 anos, pelo menos até sexta-feira. Na próxima semana, uma nova reunião com o Comitê Científico será feita para avaliar como será a imunização na capital fluminense. A decisão vem após o Ministério da Saúde voltar atrás e não recomendar a vacinação de adolescentes sem comorbidades. A secretaria informou que a aplicação da vacina contra o novo coronavírus em jovens de 13 e 12 anos será submetida na próxima quarta-feira ao Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19, que avaliará as ponderações do Ministério. Em entrevista à TV Globo, o secretário de Saúde do Rio, Daniel Sorães, disse que o recuo acontece no momento em que há falta de imunizantes para atender o público jovem. O Ministério faz essa recomendação no momento de escassez de vacina. No Rio de Janeiro, amanhã a gente vacina os meninos de 14 anos, essa vacinação está mantida, mas a gente ainda vai discutir no nosso comitê científico se a gente continua a vacinação dos meninos de 13 e de 12 anos. Avaliando aí as ponderações colocadas pelo Ministério da Saúde. A vacina da Pfizer ela é muito segura para adolescentes, ela está sendo utilizada no mundo todo.
positiva nos adolescentes. A Prefeitura do Rio também decidiu não seguir uma outra recomendação do Ministério da Saúde para reduzir de 12 para 8 semanas o intervalo de aplicação da vacina da Pfizer. O município afirma que não tem doses suficientes em estoque para cumprir a redução de 4 semanas no prazo. Seriam necessárias 1 milhão de doses a mais, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Vamos falar sobre a CPI da Covid, porque com mais uma rodada de depoimentos, o relatório da comissão não será mais apresentado na semana que vem. O depoimento do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, será na próxima terça-feira. E o do diretor executivo do Plano de Saúde Prevent Senior, que seria hoje, vai ser na quarta da semana que vem. A defesa do médico Pedro Batista Júnior reclamou que ele foi chamado só ontem à tarde, de última hora, e que não dava nem tempo de ir a Brasília. Além disso, os advogados falaram que, pela legislação, ele deveria ter sido comunicado com 48 horas de antecedência. A CPI recebeu o relatório de um grupo de médicos da Prevent Senior, em que eles relatam, segundo os senadores, a pressão para a prescrição de medicamentos ineficazes. O vice-presidente Randolph Rodrigues, da Rede, disse que as informações são gravíssimas, com pacientes sendo feitos de cobaias. É muito grave. Mostra que a Prevent Senior utilizou pessoas como cobaia no enfrentamento à pandemia. É um elemento, no meu entender, também de crime contra a humanidade. Em nota, a Prevent Senior afirmou que as denúncias levadas pelo suposto grupo de médicos são infundadas e anônimas. E disse que, estranhamente, a advogada que representa o grupo insinuou que as denúncias seriam encaminhadas se um acordo não fosse celebrado. Disse que vai tomar todas as medidas judiciais cabíveis. O presidente da CPI, Omar Aziz, disse que as denúncias são graves e sugeriu que a comissão ouça um dos médicos do grupo. A CPI pretende ouvir na semana que vem o empresário Danilo Trento, que é ligado à Precisa no caso Covaxin. Além da nova rodada de depoimentos, o relator recebeu do ministro Alexandre de Moraes o inquérito das fake news. Ontem, quando a comissão estava esvaziada, Randolph Rodrigues colocou em votação e conseguiu aprovar a convocação da ex-mulher do presidente, Ana Cristina Valle, mas não existe consenso entre o grupo majoritário. O senador Humberto Costa, do PT, afirmou que a aprovação da convocação não significa que ela será ouvida. E o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, disse que a possibilidade de desistir a indicação ao Supremo Tribunal Federal é 0 vezes 0. Ele está prestes a completar 2 meses na fila de espera da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça no Senado. O colegiado tem travado o processo de indicação de Mendonça por insatisfação com o presidente Jair Bolsonaro. Para chegar ao Supremo, o ex-advogado-geral da União conta com o apoio de lideranças evangélicas. Ele se reuniu nesta quinta-feira com os senadores para pedir apoio. Embora Bolsonaro tenha oficializado a escolha em julho, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, ainda não marcou a sabatina. Cabe à CCJ do Senado sabatinar os indicados ao Supremo. Pelo regimento interno da Casa, na CCJ, o indicado é aprovado se obtiver os votos da maioria simples dos senadores presentes à sabatina. No plenário, são necessários 41 votos favoráveis dentre os 81 senadores. Vamos falar sobre tecnologia, porque o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse nesta quinta-feira que o governo já preparou um decreto para possibilitar a construção de uma rede privativa de 5G do governo. Com isso, a gestão não vai ser exclusiva da estatal Telebrás. Durante um seminário para discutir o 5G, organizado pelo Grupo Esfera Brasil, o ministro afirmou que a decisão foi tomada pensando em evitar cyberataques e dar mais segurança jurídica ao leilão. Quase todos os países do mundo que estão fazendo o leilão agora do 5G estão optando pela rede privativa separada, público do privado. Primeiro, por conta da segurança. E também faz com que a gente não tenha essa discussão geopolítica.
porque a gente vai ter dentro de uma rede privativa um leilão diferente do que é para o restante do país. Então, acho que foi uma saída muito importante para que nós pudéssemos ter a realização do leilão sem risco de uma paralisação por parte do Supremo ou do TCU. O julgamento da Anatel sobre o edital do leilão do 5G foi paralisado após o pedido de vista do conselheiro Moisés Moreira na última segunda-feira. O ministro Fábio Faria disse que espera que o processo seja retomado em breve e que o leilão ocorra no fim do mês que vem. Ele também afirmou que a interrupção não vai prejudicar a implementação da tecnologia e que acredita que as capitais já vão ter tecnologia 5G funcionando até julho do ano que vem. São Paulo já deve ter esse tipo de internet até o final deste ano. A expectativa é de que o 5G chegue a todas as cidades com mais de 600 habitantes e os municípios com população menor vão receber projetos especiais de implementação de Wi-Fi. No mesmo evento, o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, falou sobre a expectativa de que o 5G dê mais seguranças contra cyberataques às instituições financeiras. Ele citou que o Banco do Brasil gasta 300 milhões de reais anualmente com proteção contra ataques virtuais e ainda assim perde outros 300 milhões. Hoje os bancos são alvo de ataques cibernéticos constantes. Para vocês terem uma ideia, se gasta hoje no mercado financeiro para proteção de dados, informações, todo o sistema financeiro, são dados da Febraban, tá? 1,7 bilhão e se perde 2 e pouco. Então, quer dizer, se eu não investisse 1,7 bilhão com cybersecurity, eu ainda perderia muito mais que esses 2 bilhões que a gente perde. No caso do Banco do Brasil, os números são em torno de 300 milhões de perdas com ataques cibernéticos. E eu gasto outros 300. Ele ainda disse que a instituição vai dar suporte financeiro às empresas para que se adaptem à nova tecnologia, especialmente as da área agrícola, já que o banco é responsável por 55% do crédito disponibilizado para o setor. Vamos falar sobre o noticiário policial, porque você ouviu na primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos sobre a Operação Ábado, que estava em andamento contra uma rede de agiotas, e a ação terminou com 35 pessoas presas. Essa operação contou com o apoio de 200 agentes e ocorreu em pelo menos 5 estados: Rio de Janeiro, Ceará, Santa Catarina, Espírito Santo e Minas Gerais. A estimativa é que ao longo de 4 anos, inclusive durante a pandemia, os criminosos extorquiram 70 milhões de reais das vítimas. Os investigadores afirmam que a quadrilha tem origem na região metropolitana do Rio. Foram 11 meses para identificar os alvos. Em muitos casos, os criminosos cobravam dívidas de empréstimos que jamais tinham sido feitos e os juros chegavam a 30% ao mês, como conta o delegado Luiz Henrique Marques. Essa fase da investigação não alcançou ainda os escritórios de agiotagem. Nosso objetivo nessa primeira fase foi alcançar apenas os cobradores, né? As cobranças eram feitas basicamente usando o telefone. E algumas vítimas relataram que, havendo recusa no pagamento, foram na casa, ameaçaram, agrediram, inclusive na casa de parentes, quando a pessoa que contraiu o empréstimo não era encontrada. O delegado explicou ainda que os suspeitos usavam sites na internet para obter dados pessoais de parentes e vizinhos e, por telefone, ameaçavam as vítimas. Você tem que observar se o escritório é legalizado, primeiro ponto, qual a taxa de juro cobrada e qual é a forma de cobrança. Taxa de juros abusivo e cobrança violenta transforma em uma modalidade criminosa. Segundo a polícia, o chefe do esquema é Guilherme Andrade Aguiar. Ele já estava preso, mas continuava dando ordens aos comparsas. Ao longo das investigações, outros 9 integrantes do esquema foram presos pelos policiais da delegacia de Niterói em diferentes cidades do Rio de Janeiro. 3 deles tinham mais de 15 mandados de prisão cada um. Os suspeitos vão responder por extorsão, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.
No noticiário internacional, houve um aumento de atividade sísmica ao redor do vulcão de Teneguía, nas Ilhas Canárias da Espanha, e pode haver uma erupção nos próximos dias ou semanas, de acordo com o governo do país. O Instituto Geográfico Nacional da Espanha detectou 4.222 tremores no Parque Nacional Cumbre Vieja, em volta do vulcão, no sul da ilha de La Palma. Os tremores se intensificam e vão chegando à superfície, o que coloca a ilha em alerta amarelo para uma erupção. O sistema de alerta tem 4 níveis e o amarelo é o segundo mais grave. O órgão disse nesta quinta-feira que não há evidência de que pode haver uma erupção imediata, mas a situação pode mudar rapidamente. Espera-se mais tremores nos próximos dias. O governo italiano editou um decreto que obriga todos os trabalhadores, tanto do setor público quanto do privado, a apresentarem o passaporte Covid-19 para comprovar que estão vacinados ou que tiveram a doença ou fizeram teste negativo recentemente. A medida entra em vigor em meados de outubro. A partir do dia 15, o chamado passaporte verde será obrigatório em todos os locais de trabalho, como informou a imprensa italiana, acrescentando que aposentados, donas de casa e desempregados estarão isentos. O objetivo da medida é aumentar a taxa de vacinados antes do início do inverno e evitar a propagação da doença. Hoje, quase 75% da população acima dos 12 anos de idade está vacinada, o equivalente a 40.460.000 pessoas. A Itália foi o primeiro país da Europa afetado pela pandemia, que causou a morte de 130.000 pessoas, além de gerar em 2020 a recessão econômica mais grave do pós-guerra. Uma nave espacial, certos de que além do acima uma jornada eu quero ir pro espaço sideral. E a Bianca Santos tem trazido na primeira edição do Panorama CBN informações sobre o voo orbital da SpaceX. E hoje pela tarde foram divulgadas imagens do domo de vidro da cápsula usada na missão Inspiration 4. Diferente das tradicionais janelinhas das naves, o local oferece aos tripulantes uma visão 360 graus do espaço. A empresa de Elon Musk afirma que essa é a maior janela de observação com peça única a ser levada ao espaço. Ela fica no nariz da cápsula Crew Dragon, que pode ser aberto durante o voo. E as imagens são realmente impressionantes. Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Parece cena de filme mesmo, vale a pena conferir na internet e também nas redes sociais. E ao som de Nave Espacial, de Liu e Samantha Machado, o Panorama CBN dessa quinta-feira vai ficando por aqui. Essa edição teve os trabalhos técnicos do Ramon Lemes. E não esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Eu sempre lembro que você pode me seguir no Instagram, pode mandar mensagens, pode mandar críticas. É só me adicionar no @NathFurtado, Nath com 2 T's. Um beijo pra você. Até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.